Senhores parlamentares, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Alesc, também pela TV Legislativa. Damos início a mais uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro, senhores parlamentares, foi distribuído ao gabinete de Vossas Excelências a ata da 4ª reunião ordinária da CCJ, da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Por entender que todos receberam e tiveram a oportunidade de fazer a leitura, coloco-a em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata da 4ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, de forma unânime. Senhores parlamentares, também recebo o ofício do eminente deputado Ricardo Guide, que será substituído e chega aqui ao nosso lado, nesta reunião, pelo eminente deputado Gabriel Ribeiro. Deputado Gabriel, seja bem-vindo a esta casa. Senhores parlamentares, passo a fazer a leitura das matérias conforme ordem de chegada dos senhores membros da comissão. Inicialmente, passo a fazer a leitura das matérias que estão com este parlamentar. Parecer ao projeto de lei 22.7/2018, que denomina professor Licurgo Aleixo de Nora o Centro de Educação Profissional SEDUP do município de Mafra. O parecer, senhores parlamentares, é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis pelos como estão, aprovado por unanimidade. Também trago, senhores parlamentares, a vossas excelências, o veto, parecer a mensagem de veto 1214/2018. Veto parcial ao PL 487.3/2015, de autoria do deputado Darcy Matos, que institui a política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica. O parecer é pela admissibilidade da mensagem de veto. Em discussão, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Também trago a vossas excelências a mensagem de veto. Desculpa, senhores parlamentares, aqui. Parecer a medida provisória 219/2018, que altera o artigo 40 da Lei 10.297/96, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, e estabelece outras providências. O parecer da medida provisória é pela admissibilidade total da medida provisória. Em discussão, senhor presidente, ouço o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, não é nem pela ordem, senhor presidente, se me permite, é uma questão de ordem. Pois não, fique à vontade. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça da semana passada, eu apresentei requerimento verbal, senhor presidente, para que fosse incluído na pauta daquela ou desta reunião as demais medidas provisórias em tramitação nesta casa, inclusive aquelas que deram entrada, que foram publicadas no Diário Oficial, ainda em 2017. Portanto, a medida provisória 216/2017, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 1º de 12 de 2017. Nós estamos praticamente com ela parada aqui na Comissão de Constituição e Justiça, praticamente há 4 meses, 120 dias. Igualmente, a medida provisória 217/2017, que foi publicada no Diário Oficial no dia 12 de 12 de 2017. Daqui a 12 dias, vai fazer com que ela também esteja aqui nesta comissão por 120 dias, ou seja, 4 meses. Há apenas 60 dias do seu esgotamento, já do segundo período, ou seja, da sua prorrogação. Então, ou seja, a comissão de mérito não está tendo condições de examinar a medida provisória. E mais, senhor presidente, passado esse prazo, se nós não deliberarmos hoje, o senhor presidente pode levar a plenário. É o que diz o nosso regimento interno. Nós temos ainda a medida provisória, a de número 218, que foi publicada no dia 28 de 12 de 2017. Portanto, há 90 dias nesta comissão. E tem, por último, a medida 219, que eu quero crer que é esta que Vossa Excelência a 219, que é essa
a medida provisória que Vossa Excelência está relatando. Ou seja, Vossa Excelência está relatando uma medida provisória que entrou no dia 1º de março de 2018 e não ainda relatou as 3 medidas provisórias. 2 com 120 dias nesta comissão e a terceira com 90 dias nesta comissão. Então, senhor presidente, vou aqui me permitir dizer que está se repetindo o que no ano passado aconteceu. Ou seja, não deliberar os projetos de lei, em especial agora as medidas provisórias. E mais, faço aqui questão de frisar de que não cabe regimentalmente diligenciamento a medidas provisórias. O que cabe é a admissibilidade parcial ou total, ou então a não admissibilidade. São essas 3 situações que o nosso regimento prevê. Então, é algo que está acontecendo, que nós não sabemos, mas queremos que Vossa Excelência nos explique por que efetivamente, mas uma explicação plausível, que nos convença, porque não cabe diligenciamento. E o porquê que estão demorando nesta casa. Se somente esta comissão tem que examinar a sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade. E de mérito é em outra comissão, o que não está efetivamente acontecendo. Então, eu quero, senhor presidente, antes da deliberação da medida provisória, a de número 219, que Vossa Excelência coloque em votação o meu requerimento para que essas outras 3 medidas provisórias entrem na pauta desta comissão ou não. É o requerimento que faço, senhor presidente. Ok, deputado Marcos. Recebo suas colocações e ponderações e respeito as suas ponderações. A medida provisória 218, se não me engano, está com o deputado Darcy de Matos, e aí ele tem o prazo para fazer a sua análise. Aqui não vou trazer as razões do deputado Darcy, mas a 216, 217 já existe uma questão combinada com o líder do governo, no sentido de o governo responder aquilo que foi aprovado por unanimidade dos membros presentes na reunião da comissão. Então, é uma questão aqui que foi deliberada de forma unânime pelos membros, né? O deputado Valdir Cobolchini já era para, inclusive na quinta-feira traria a resposta do governo para poder dar encaminhamento à matéria. Nós estamos aguardando essa posição, mas acredito que o deputado Valdir vai poder trazer isso hoje ou amanhã sem falta, e espero que a gente possa relatar na próxima reunião, né, cumprindo aquilo que foi decidido por unanimidade dos presentes na reunião anterior. Senhor presidente, ainda a questão de ordem, senhor presidente. Ouço. Fique à vontade. Me permite, e se for verdadeiro o que Vossa Excelência afirma, de que há acordo com o líder do governo, quero aqui me permitir dizer que não há qualquer, vou repetir mais uma vez, não há qualquer possibilidade de sobrestar a tramitação de medida provisória, pois ela já é lei, e passado o prazo de sua tramitação em não tramitando nas comissões como tem que tramitar, ela perde seus efeitos e esta Casa tem que baixar um decreto legislativo convalidando os atos dessa medida provisória. Então, não há, senhor presidente, qualquer condição de nós suspendermos a tramitação da medida provisória, seja, entre aspas, sob o argumento de diligência ou de em qualquer outra situação. Não há essa possibilidade, senhor presidente. Okay. Deputado Marcos, as medidas provisórias já têm o seu prazo prorrogado. Inclusive, uma delas que Vossa Excelência falou já foi prorrogado para maio, se não me engano, o prazo dela. Então, há condição de tramitação normal. Eu espero que o líder do governo consiga atender o pedido da diligência até a próxima semana, dentro daquilo que a maioria deliberou. E o prazo regimental ele foi sobrestado durante o recesso parlamentar. Então, também não é esse tempo todo colocado por Vossa Excelência. Mas eu acho que a gente consegue chegar até a próxima reunião num consenso, num bom senso, tendo o retorno do governo, que tem boa vontade nesse sentido, e com certeza a gente consegue resolver até a próxima reunião ordinária. Espero que sim. Quero ainda continuar com questão de ordem, senhor presidente. Okay. Não estou convencido, se Vossa Excelência me permite. Não, Vossa Excelência nunca vai ficar convencido até fazer aquilo que Vossa Excelência quer. Então, Vossa Excelência não vai se deixar convencer. Senhor presidente. Deputado Marcos Vieira, é uma colocação já feita, foi aprovado por unanimidade nesta Casa, deputado Marcos. Mas o que é que foi aprovado por unanimidade nesta Casa? Diligência aqui nessa comissão. Mas eu vou me permitir equivocar. Vossa Excelência pode discordar, ok? Mas mesmo, senhor presidente, okay, eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: no meu entendimento, não cabe regimentalmente apresentar diligenciamento a medidas provisórias. Mas vamos partir do pressuposto que esta Casa, que esta comissão, de forma soberana, tomou tal decisão.
Mas o diligenciamento não suspende a continuidade da tramitação da medida provisória. Até porque o retorno do diligenciamento não vai caber a esta comissão examinar o mérito do diligenciamento, vai caber à comissão seguinte, que é a comissão de mérito. Então, senhor presidente, quero aqui dizer a Vossa Excelência, e aí Vossa Excelência diz, ela já foi prorrogada para maio. Ora, meu Deus do céu, que desculpa, senhor presidente, foram prorrogada para maio. Então, esta comissão, na presidência de Vossa Excelência, deixou passar os 60 dias e o presidente da Casa foi obrigado automaticamente a renovar ela. Evidentemente que no recesso não conta como prazo. É claro que eu sei, não tenho a menor dúvida disso. Mas Vossa Excelência, e se Vossa Excelência não sabe... Só para responder o deputado. Quero aqui dizer para Vossa Excelência, senhor presidente, que se não deliberarmos nesta semana ou na semana seguinte, o senhor presidente, os últimos 25 dias de tramitação da medida provisória na Assembleia Legislativa, ela tem que ficar à disposição do presidente para ser incluído na ordem do dia. E é o que está fazendo, o que vai fazer o senhor presidente, porque nós vamos chegar no mês de abril sem deliberar esta medida provisória. E a partir do dia 10 de abril vai estar disponível o senhor presidente para levar em plenário. Então, senhor presidente, eu quero que Vossa Excelência coloque em votação, em discussão e votação o meu requerimento. O meu requerimento, senhor presidente. Vossa Excelência não pode ignorar o requerimento que fiz. Então, peço que Vossa Excelência repita o requerimento de Vossa Excelência para deixar claro para esta presidência e para os demais membros qual é o requerimento de Vossa Excelência. Lembrando que nós estamos, nesse momento, na discussão da medida provisória 219. Sim, mas eu fiz uma questão de ordem. Okay. Não foi pela ordem, uma questão de ordem. Ok, mas só quero que Vossa Excelência deixe claro. Presidente, é que a medida provisória, a 219, ela deu entrada no dia 1º de março deste ano. E as outras deram entrada em 2017. Em 2017, senhor presidente. Então, eu quero o requerimento, apresentei o requerimento, solicito a Vossa Excelência que ponha em discussão e votação se as medidas provisórias mencionadas por mim, a 216, 217 e 218, vão entrar na pauta desta comissão ou não. Se os deputados deliberarem que não pode entrar, eu vou me curvar a decisão de maioria. Okay. Mas Vossa Excelência não pode deixar de discutir. Não pode deixar de discutir. Deputado Marcos, então vamos terminar a 219 e depois eu coloco o requerimento de Vossa Excelência, então. Fiz uma questão de ordem, senhor presidente. Sim, mas só para terminar aqui a 219. Eu gostaria de entender o requerimento do deputado Marcos, até para depois poder votar favorável ou não. No meu entender, deputado Marcos, o seu requerimento já mudou 3 vezes. O primeiro foi para botar em votação as medidas provisórias na sessão passada. Essa foi o seu requerimento que Vossa Excelência fez na semana passada. Agora, Vossa Excelência acabou de, primeiramente, fazer um requerimento sobre a 219, no primeiro momento que Vossa Excelência falou, e nesse segundo momento agora, provocado pelo presidente, Vossa Excelência fez um requerimento perguntando se vai ser colocado ou não. Não, o senhor me permite, Vossa Excelência, me permite. Não me fiz entender. Não, é que o presidente, deputado Jean Kuma, está colocando em discussão e vai colocar em votação em seguida a MP 219. Isso. Que é a mais moderna, a mais recente. Ela está em votação. Ela está em discussão. Está em discussão. Então, eu fiz o requerimento, questão de ordem, não foi pela ordem, questão de ordem. A questão de ordem é que eu quero que o senhor presidente coloque em discussão o meu requerimento para discutirmos se as outras 3 medidas provisórias, 216, 217, 218, por que não entraram na ordem do dia. Então, eu quero que seja colocado no meu requerimento de votação. Entra ou não entra na ordem do dia. Se Vossas Excelências entenderem que não deve entrar na ordem do dia desta comissão, eu vou me curvar a decisão de maioria. Se Vossas Excelências entenderem que deva ser incluída na pauta da CCJ, eu vou aceitar também a decisão da maioria. Senhor presidente, eu vou pedir, deputado Darcy, só para tentar organizar uma questão de caminhamento só. Mas eu estou apto e desejo apresentar o relatório da admissibilidade da medida provisória 218. Nesse momento ou no momento que chegar. Aí Vossa Excelência, então, vai ter que só fazer extra pauta se não tiver na pauta depois. Ok, mas então, em parte, eu estou atendendo. Tudo bem. Vamos lá. Deputado Marcos, eu vou só concluir aqui a questão do processo de andamento da 219. Concluindo, eu analiso e a gente coloca em discussão e votação o requerimento de Vossa Excelência.
Senhores parlamentares, continua em discussão o parecer à medida provisória 219/2018. Não havendo quem queira discutir. Senhor presidente, Vossa Excelência vai votar o meu requerimento em discussão e votação, em seguida a votação da... Isso. Okay. Só para não... Ok. Casa linha de raciocínio que nós estávamos aqui, deputado Marcos. Então, continua a discussão da 219/2018. Em discussão? Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Deputado João Amin se abstém no voto no relatório pela admissibilidade da medida provisória 219. Deputado Dirceu também se abstém. Aprovado por maioria. Senhores parlamentares, com relação à questão do encaminhamento aqui do deputado, a solicitação do deputado Marcos Vieira, eu coloco para Vossas Excelências, se acolhemos, então, o requerimento do deputado Marcos Vieira, ou se mantemos a posição que foi aprovada anteriormente por unanimidade desta comissão, que era a diligência da medida provisória 216 e 217, até que o governo, que na verdade já teria devolvido esta semana e que pretende talvez devolver na próxima semana. Então a questão é, ou acatamos o pedido do deputado Marcos Vieira, ou mantemos a posição anterior que foi aprovada por unanimidade dos presentes. Senhor presidente, eu tenho uma sugestão de encaminhamento. Ouço o deputado Dirceu Dresch. Bom, uma já está em pauta, que foi aprovada agora, outro deputado Darcy de Matos, a 218. Se ele como relator entender que vai relatar, e eu proponho o seguinte, bom, se foi feito errado ou não o diligenciamento, mas ele foi feito, foi aprovado por essa comissão, por unanimidade que estavam presente aqui. Então, depende também do Executivo mandar de volta o pedido. Quando vier de volta, a gente aprova, discute e pauta a medida provisória. Então, eu proponho que os deputados que estão com o relatório e o governo que está com a diligência, que encaminhe que na próxima semana se aprove as medidas provisórias. Que esse debate... Né? Senhor presidente, agora pela ordem, senhor presidente. Senhor, quem pediu pela ordem? Deputado Marcos, com a palavra. Senhores deputados, aliás, eu iniciei esta minha participação na reunião sem dar bom dia para todos, quero aqui cumprimentar a todos. Mas quero, senhores deputados, fazer questão de ler o artigo 311 do nosso regimento interno. O que diz ipsilíteris, o artigo 311 do nosso regimento interno. A medida provisória será lida no expediente e, após a publicação, será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para o exame de admissibilidade parcial ou total nos termos do artigo 51 da Constituição do Estado, no prazo de uma reunião, quanto aos aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência. Então, senhores deputados, mesmo que se tenha feito certo ou errado, e não cabe mais aqui nós discutirmos, está feito o pedido e foi aprovado o pedido de diligenciamento, mas a nossa função nesta comissão, no que diz respeito à tramitação das medidas provisórias, diz respeito a examinar somente a sua admissibilidade parcial ou total e mais, ver inclusive os aspectos dos pressupostos da relevância e da urgência. Então, senhor deputado e deputado Dirceu Dresch, não vai caber a esta comissão examinar o resultado do diligenciamento. O diligenciamento pode voltar a esta casa e ser encaminhado direto à comissão de mérito que estará examinando a medida provisória. Uma coisa não invalida a outra, ou seja, a tramitação normal da medida provisória ou das medidas provisórias nesta comissão para outra comissão de mérito não invalida o retorno ou a resposta dos diligenciamentos. Então, até melhor para esta casa, para que todos nós, senhores deputados, podemos ter o tempo necessário para examinar no mérito a medida provisória, sob pena de, nos últimos 25 dias, volto a frisar, o senhor presidente terá que ter a medida provisória em gabinete para incluir na ordem do dia. É o que diz o nosso regimento. Então, senhores deputados, senhor presidente, eu peço a Vossas Excelências que aprovamos aqui a inclusão das 3 medidas provisórias na pauta desta comissão.
Deputado, eu, na época, fiz um debate aqui nessa casa e o próprio deputado Marcos Vieira defendia para prorrogar o prazo. Na época, nós fizemos uma mudança constitucional aqui para prorrogar o prazo. Eu, na época, fui contra, porque isso enfraquece o parlamento, enfraquece muito o parlamento, porque, além de medida provisória ser um ato decretado pelo governador, ele legisla em causa de não consultar o parlamento, ele tem todo este prazo de uma lei entrar em vigor, até que ela seja aprovada aqui. Então, nós estamos vivendo justamente hoje o problema que nós discutimos na época de não dar esse prazo todo para as medidas provisórias tramitar. Então, nós hoje estamos vivendo. Uma lei já está em vigor há muito tempo, né, está impactando em várias áreas, não está se respeitando a relevância de medida provisória. Você faz medida provisória para qualquer coisa, né, qualquer política, inclusive grande parte delas, como esta, a 219, ela tem um impacto sobre circulações de mercadorias, isenção fiscal, né, muitas vezes duvidosa, para que grupos vêm essas isenções, a que interesse vêm essas isenções, e o governador legisla sobre isso. Então, eu, na época, fui contra este prazo demasiado. São 4 meses, deputado Marcos Vieira, 4 meses que uma medida provisória está em vigor até que o parlamento discute ela. E estamos vivendo justamente esta situação aqui hoje, lamentável do parlamento catarinense, que abre mão de legislar e deixa o executivo legislar sobre diversos assuntos sem cobrar, inclusive, a relevância, a importância dessas medidas provisórias. Então, é esse absurdo que esse parlamento aprova. Senhores parlamentares, só para esclarecer, quando foi solicitado a diligência, acabo tendo informação aqui que, por exemplo, um dos pareceres deixou claro, ou citou, que uma das medidas provisórias não comprovavam a questão da relevância e da urgência. Por isso, a própria diligência. Então, só para deixar claro. Então, as diligências, né, essa é a informação que eu tenho aqui, que o parecer aprovado falava, inclusive, sobre isso. Eu não tenho aqui o parecer para fazer a leitura para Vossas Excelências. Eu tenho, senhor presidente. Mas, independente da questão... Senhor presidente, eu tenho, vou me permitir interromper a Vossa Excelência, porque estão induzindo o telespectador a erro, senhor presidente. E eu me rebelo contra isso. Os 2 pedidos de diligenciamento foram calcados em cima dos artigos 13 e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, senhor presidente, que não tem nada a ver com isso, senhor presidente. E a mensagem da medida provisória... Quem destaca a relevância não é a Lei de Responsabilidade. Quem destaca a relevância é a Constituição do Estado. E a própria mensagem o diligenciamento foi calcado em cima exatamente dos artigos 13 e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu tenho aqui os 2 diligenciamentos, senhor presidente. E Vossa Excelência tem a mensagem destacando essa questão da relevância e urgência? Então, cabe a esta comissão dizer que não é relevante. Então, que se faça o parecer pela rejeição da medida provisória, dizendo que não é relevante, que não é urgente. Mas aí a gente pode dar a oportunidade ao governo de fazer a correção. O que eu estou solicitando é que nós deliberamos ela, não é aprovar a admissibilidade. Ou que seja admitida total, parcial, ou que seja negado a sua admissibilidade, mas que temos que deliberar, temos, que não podemos ficar sentados em cima. Senhor presidente. Ouço o deputado líder do governo. Na semana passada, como houve a aprovação de diligenciamento, embora não seja praxe, mas houve. E então eu fiz o contato com o secretário da Casa Civil. E em relação à medida provisória 216, já houve a resposta. Eu solicito que a assessoria da comissão localize essa resposta, que veio na quinta-feira, que veio a esta casa. E essa, então, nós podemos deliberar hoje. Se ela já chegou... Okay, sem problema nenhum. Extra pauta. E a segunda, a MP 217, a resposta a essa diligência vem amanhã. Perfeito. Eu também, deputado Marcos Vieira, na semana passada, também fiz requerimento verbal para que elas fossem deliberadas, mas ao mesmo tempo, por deferência ao autor do pedido de diligência, presidente desta comissão, deputado Jean Cume, por deferência a ele, solicitei que houvesse a resposta às diligências e, efetivamente, o governo já respondeu uma e
e também responderá a segunda. Então, eu faço o mesmo requerimento de Vossa Excelência, voto pela aprovação no tocante à medida provisória 216, que já foi respondido diligência, e a 217, eu proponho que, chegando a diligência, a resposta de diligência amanhã, esta comissão possa se reunir extraordinariamente para fazer a deliberação desta medida provisória. Senhor presidente, pela ordem. Ouço o deputado Minotto. Estava ouvindo aqui com muita atenção a manifestação do deputado Marcos Vieira, do deputado Dirceu também. Eu queria fazer uma solicitação ao líder do governo que pudesse, dentro das suas possibilidades e do conhecimento que tem, assim que chegasse a cada medida provisória, pudesse externar realmente a necessidade de tão urgência e relevância de cada medida provisória, porque nós recebemos, às vezes, uma medida provisória para pautar já para outra semana e não se discute isso. Então, é importante que nós, parlamentares, tenhamos conhecimento. Ninguém está aqui para prejudicar nenhuma ação de governo, mas também considero que essas medidas provisórias estão vindo a morro abaixo. Nós precisamos discutir, porque é assunto de relevância, não tenhamos dúvida disso. Mas nós temos que perceber qual é o momento certo, qual é o procedimento adequado para que nós, parlamentares, tenhamos a convicção daquilo que nós estamos admitindo ou não é de urgência e de relevância. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Minotto. Eu consulto, visto a colocação do deputado líder do governo, eu consulto o deputado Marcos Vieira se quer manter neste momento a sua questão de ordem ou se prefere que a assessoria possa esclarecer e buscar as informações conforme colocado pelo líder do governo, para depois voltarmos a esse assunto com mais informações e esclarecimentos. Senhor presidente, pelo que passo a entender, a 219 já foi aprovada nesta comissão. Isso. A 218 está em poder do eminente deputado Darcy de Matos e Sua Excelência vai relatar no dia de hoje. Então, temos a 216 e 217. A 216, o deputado Valdir Cobalcini diz que está pronta para deliberar no dia de hoje, é isso? Isso. Já pedi que a assessoria verifique se chegou, onde está. Mas o deputado Cobalcini chegou ou não chegou a informação, deputado Cobalcini? Deputado Cobalcini? Sim, houve o contato da diretoria executiva da Casa Civil e de que estava sendo encaminhado à Assembleia na quinta-feira. Agora, há essa confirmação que foi protocolado aqui na quinta-feira, a 200 E por que o presidente da comissão ainda não tomou conhecimento? Não chegou na coordenação, deputado. Deve estar no expediente, não sei. Eu não sou... Se não chegou na coordenação da comissão. A resposta de diligenciamento não é lida no expediente? Não sei. Deve estar em algum local na casa. Da casa. Por isso que eu pedi para a assessoria verificar onde se encontra a resposta. Não é a primeira vez isso. Presidente, eu proponho que as duas medidas provisórias fiquem para a semana que vem e nós tenhamos acesso à diligência, porque como é que nós vamos tomar uma posição se nós não conhecemos o teor da diligência que está vindo de volta para nós poder votar. Então, a minha proposta é que a gente discuta as duas, discute a extra pauta aqui com o deputado Darcy, as outras duas se avalie semana que vem. Vossa Excelência faz essa proposta. Esse é requerimento. Então, não, só tem a porque proposta do deputado Marcos, tem a proposta do deputado eu vou, Dirceu. o deputado Giancumo, para não polemizar demais, né, até porque eu solicito que esse episódio não aconteça mais no âmbito interno desta comissão. Eu vou concordar com o deputado Dirceu Dresch, né? Pelo menos nós estamos deliberando de incluir na ordem do dia da semana que vem, obrigatoriamente. Mas quero aqui... Colocação do deputado Dirceu chegando à diligência. Quero aqui o seguinte, vamos lá, eu vou concordar. Mas vamos lá. Vindo ou não vindo a resposta do diligenciamento, nós vamos deliberar na semana que vem. Então, deputado Dirceu. Deputado Dirceu, eu vou concordar com Vossa Excelência, mas no seguinte sentido: vindo ou não vindo o diligenciamento, nós vamos deliberar sobre a admissibilidade total ou parcial dela. No mérito não cabe a esta comissão, é a comissão de mérito. Não é essa a proposta. Então eu vou manter a minha proposta, a 218,
e a 216 no dia de hoje. Questão de ordem, senhor presidente. Eu quero assegurar aqui, em nome do governo, que nós teremos a resposta esta semana. Portanto, a semana que vem, nós poderemos deliberar. Tenho aqui, por escrito, essa informação. Estou assegurando em nome do governo. Mas a questão, deputado Cobaltini, é a seguinte. Vem o diligenciamento. Na semana que vem, com o diligenciamento na mão, os deputados pedirão vista do diligenciamento? Ou, entrando o diligenciamento na casa nesta semana, vamos deliberar na terça-feira que vem? É essa a questão. Então, eu requero a Vossa Excelência, deputado Cobaltini, com a aquiescência do presidente e demais deputados, assim que entrar o diligenciamento nesta casa, que Vossa Excelência remeta cópia para todos os senhores deputados tomarem conhecimento. Ok, farei isso. Senhor presidente, o deputado Marcos fez um comentário com o deputado Cobaltini, ou seja, para melhorar a proposta do deputado Dirceu Dresch. Adentrando nesta casa até a quinta-feira, e o deputado Cobaltini assume essa responsabilidade de obter até quinta-feira a resposta dos diligenciamentos. Vindo o diligenciamento desta casa, Sua Excelência, deputado Cobaltini, faz a distribuição da resposta do diligenciamento aos senhores deputados para que tomarem conhecimento. E, com o diligenciamento nesta casa, as duas medidas provisórias serão deliberadas na terça-feira da semana que vem. Senhor presidente. Deputado, eu, como na condição de relator, eu aqui posso assumir um compromisso recebendo a diligência, que eu já assumi o compromisso imediatamente após recebendo a diligência, colocar em pauta para que a medida provisória seja analisada com a diligência. Esse compromisso. Agora, se algum deputado vai querer analisar a matéria, vai querer pedir vista em mesa, vai querer verificar a matéria, eu não posso aqui falar pelos demais membros. É um acordo que nós podemos fazer, senhor presidente. Tudo bem, Vossa Excelência propõe um. É um acordo que nós podemos fazer. A proposta do deputado Dirceu é no sentido de que a matéria seja analisada na comissão assim que chegar a resposta da diligência. Então, ponto. Chega até esse ponto. Estou solicitando, senhor presidente, fazemos um acordo no seguinte sentido. Chegado o diligenciamento nesta casa, o deputado Cobaltini faz a distribuição dos senhores deputados para que tenham, de quinta-feira até terça-feira, condições de examinar o diligenciamento e nós votamos a medida provisória na terça-feira que vem, as duas. É o meu posicionamento, senhor presidente. Senhor presidente. Isso é lido no expediente. Ouço o deputado Mauro. Alguém tinha pedido a palavra antes? Desculpe. Primeiramente, cumprimentá-los, senhor presidente, cumprimentar os colegas deputados. Eu vejo que nós estamos, e eu vou continuar chovendo um pouquinho mais no molhado, né? Primeiro que nós acabamos votando aqui uma diligência em fase de admissibilidade de uma MP, que é uma figura também que eu não consigo, sabe, comungar muito com ela, né? Porque a admissibilidade nós vamos nos ater estritamente a se preencher os requisitos ou não de tramitação aqui na casa. Admitindo a tramitação, é que aí sim surge a oportunidade nas comissões de mérito para que a gente possa buscar algum esclarecimento junto ao governo do Estado de Santa Catarina ou a outros órgãos. Então, quer dizer, nós antecipamos uma etapa, né, e agora estamos fazendo um acordo para tentar engolir essa etapa que nós antecipamos. É isso que eu estou tentando entender que nós estamos fazendo aqui na comissão. Todo o acordo que nós construirmos, ele vai abrir um precedente para a próxima MP que entrar aqui e, novamente, os pedidos de diligência ocorrer na fase de admissibilidade que não está correto. Tá? Só o meu ponto de vista quanto a essa tramitação. Então, o que é que eu entendo quanto a isso? E, claro que vou respeitar a voz da maioria aqui desta comissão, né? Retornando este pedido de diligência, embora eu entenda que não é oportuno nesta fase de tramitação da matéria, retornando esse pedido, no meu modesto ponto de vista, ele deveria ser juntado aos autos para a comissão de mérito fazer análise, que a ela sim é competente para apreciar a busca dessas informações. A nós aqui cabe tão somente, nesse momento, admitir ou não a tramitação de uma medida provisória, pelo que eu vejo, porque nós não estamos sendo mérito para análise, né? Mas vou me curvar ao entendimento da maioria, é claro, só que gostaria de fazer essas ponderações para que a gente reflita, porque amanhã ou depois novas medidas provisórias vão adentrar aqui na casa e nós temos que ter a mesma coerência e fazer o mesmo encaminhamento, porque do contrário nós vamos ficar 2, 3, 4, 5 meses discutindo a admissibilidade de tramitação de uma MP. Senhores parlamentares, volto a dizer, eu não tenho aqui o relatório que foi aprovado na época comigo, mas pelo que eu me recordo, o relatório, deputado Mauro, ele foi aprovado
pedindo mais informações que a lei de responsabilidade fiscal exige para que a própria lei possa ter os requisitos básicos para poder estar dentro da legalidade e constitucionalidade. Então é uma questão de interpretação. Se Vossa Excelência acha que esse documento, que tem que estar no processo para que a lei possa ser aprovada, não é um documento que pode ser exigido na CCJ, sendo que a lei diz que esse documento tem que estar, então a CCJ está dizendo o seguinte, olha, está faltando esses documentos que a lei exige, mas toca para frente, mas a lei exige isso, então é uma questão de legalidade e constitucionalidade. Eu entendo, salvo o melhor juízo. Foi isso que foi discutido naquele momento. Para que a matéria seja aprovada, ela tem que ter os requisitos mínimos. Na mensagem, teve uma que não dizia da questão da urgência dela. Então, são algumas questões legais que foi entendido no parecer que deveriam ser cumpridas para que a comissão pudesse se posicionar dentro do aspecto legal da matéria. Para que daí fosse para o mérito, para a Comissão de Finanças analisar as questões de mérito e tudo mais. Então, aqui foi uma análise da constitucionalidade e da legalidade. Mas não pode. É relevância e urgência nessa fase, senhor presidente. Depois a demérito vai fazer essas análises. Então, mas aí vamos lá, senhores parlamentares. Né? Nós estamos aqui discutindo um parecer que já foi aprovado por unanimidade pelos membros desta comissão. Nós não temos que nos ater a isso, nós temos que nos ater ao requerimento do eminente deputado Marcos Vieira, ao requerimento do deputado Dirceu. O que a maioria decidir, está decidido. Mas somos o Pelotas, senhor presidente. No meu ponto de vista, eu acato a maioria. Mas Pelotas, senhor presidente. Ouço, deputado evidentemente Marcos. Que tem o meu requerimento e o requerimento do deputado Dirceu Dresch. Mas nós estamos investidos em um mandato que temos que dizer a verdade à nossa população. E acho que todos aqui estão fazendo isso. E dizer a verdade, senhor presidente, é dizer exatamente isso que eu vou dizer. A esta comissão cabe tão somente examinar a admissibilidade parcial ou total da medida provisória, declarando se ela tem caráter de urgência ou não. É somente isso. O deputado Mauro de Nadal tem completa razão. O diligenciamento, se retornar a esta comissão, tem que ser anexado à medida provisória para exame na comissão de mérito. E mais, vou um pouco mais longe, senhor presidente. Me permite, né? O diligenciamento, se alguém disser nesta comissão que falta um documento quanto à questão financeira, orçamentária ou tributária, não cabe a esta comissão examinar, e sim a comissão de mérito. De mérito, senhor presidente. É exatamente isso. Então, a população ela tem que saber a verdade da tramitação da medida provisória nesta comissão. Senhor presidente. Então, senhores, me permitam só para que a população saiba a verdade, e aí cada um interpreta da sua forma, né? Ou seja, quando a pessoa interpreta, ela interpreta do seu jeito. Não significa que está mentindo para a população. E eu aqui vou fazer a leitura do artigo 311, que trata da questão das medidas provisórias. A medida provisória será lida no expediente e, após a publicação, será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para exame da admissibilidade parcial ou total nos termos do artigo 51 da Constituição do Estado, no prazo de uma reunião quanto aos aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência. Cada um faz a leitura da forma que entender. Ponto. Eu não vou aqui dizer o que é verdade, o que é mentira. Cada um faz a leitura. O que é aspecto constitucional, a interpretação é livre de cada um. Senhor presidente. Deputado Dirceu com a palavra. Eu continuo com o meu encaminhamento. Okay. A comissão entendeu na época que esta medida provisória tinha deficiência na sua relevância, da sua urgência, da sua importância, e pediu mais informações para poder se posicionar. Este foi o debate que nós aprovamos aqui, unânime. Se o deputado Marcos não estava presente na reunião, tem que respeitar a autonomia dessa comissão e a maioria dessa comissão. Esse é o meu encaminhamento. Eu proponho o seguinte, não tem sentido nós fazer um requerimento para buscar mais informações, e agora não respeitar esse requerimento e as informações que vêm. E esses deputados dessa comissão não ter uma semana para poder estudar. Se o governo não quis responder antes, quis trazer de última hora e não trouxe aqui o requerimento de diligência, foi estratégia para nós não ter tempo para poder discutir, aí não é problema nosso. Eu, na época, fui contra ampliar o prazo para mais 2 meses para o governo ir fazendo medida provisória que não precisaria fazer, podia encaminhar projeto, e esta casa sempre teve muita responsabilidade em encaminhar os projetos e as medidas provisórias no prazo. É isto que eu continuo insistindo aqui.
Eu quero saber a relevância, a importância dessa medida provisória que a comissão fez diligência e aprovou por unanimidade na época. É isso, senhor presidente. Senhores parlamentares, vamos fazer o encaminhamento, então. Tem uma proposta do deputado Marcos Vieira e uma proposta do deputado Dirceu, colocada. O líder do governo tem uma das respostas está na mão do líder do governo, vai ser encaminhada ao expediente, para ser lido no plenário hoje e ser anexado ao processo. E a outra deve entrar hoje também, hoje ou amanhã, deputado, para que possa ser lido no expediente encaminhado ao devido processo. Então, senhores parlamentares, nós vamos fazer o encaminhamento da seguinte colocação. Quero fazer uma pergunta, deputado Cobalcini. Ouço o deputado Marcos Vieira, e aí em seguida fazemos... O documento que você tem na mão é mensagem? Não, não é a mensagem, é a resposta à diligência. Então não precisa ir para o expediente, senhor presidente, para ser lido no plenário. Da MP. Só vai ser lido no plenário se for mensagem do senhor governador do Estado. Aí a setor responsável da casa defina exatamente a tramitação correta. Mas eu peço... Isso aqui é uma cópia, né, deputado Deputado Valdir? Isso é cópia. Essa é cópia, né? Foi protocolado na casa o original, né? Foi protocolado no dia 21. Dia 20? 1 de março. Dia 21 de março foi... Está datado do dia 21 de março. Se foi protocolado, não se sabe. Foi datado. Não, dia 22 não pode porque não teve expediente. Quinta-feira da semana passada. Não pode ter sido na quinta-feira porque foi ponto facultativo. Dia 22... Ah, não, dia 22, correto. Vossa Excelência tem razão. Aqui, essa semana que é a semana do ponto facultativo. Pois é, foi redigido o ofício 247 no dia 21 de março de 2018. 23 foi feriado. Sim, 23, concordo. Mas foi dada entrada nesta... Não tem protocolo em cima, senhor presidente. Dá licença um pouquinho, deputado. Presidente. Pois não. Vamos lá, esse é o ofício. Senhores parlamentares, os parlamentares favoráveis à sugestão do deputado Marcos Vieira, manifestem-se os contra... Questão de ordem. Okay. A questão de ordem do deputado Marcos Vieira e tem a sugestão do deputado Dirceu. Eu sou obrigado a tirar minha dúvida antes da votação. Há um requerimento do deputado. São duas questões. Há uma sugestão do deputado Minotto, há um compromisso do deputado Cobalcini, há uma reflexão, que o deputado Mauro Nadal fez, acho que foi uma reflexão, e há dois requerimentos, duas propostas de encaminhamento. De sugestão de encaminhamentos. Uma do deputado Marcos, que, a meu ver, inviabiliza, por exemplo, um estudo mais aprofundado sobre a diligência, um pedido de vista, na minha interpretação, isso acontece. E há uma sugestão por parte do deputado Dirceu Dresch, de que, como ele foi completo, eu vou repetir. Ele sugeriu que analisássemos as 219 hoje, já o fizemos, já votamos. Sugeriu que extrapauta, o deputado Darcy vai colocar 218 em votação e, após o recebimento da diligência da 216 e da 217, a gente analise as diligências e a medida provisória. E as medidas provisórias. Exatamente. Então, existem dois requerimentos de encaminhamento. Um deputado Marcos Vieira, um deputado Dirceu Dresch. Os favoráveis ao requerimento do deputado Marcos Vieira se manifestem. Os que forem favoráveis... Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente, não está ainda bem esclarecido. Há uma solicitação... Bom, o do Dirceu, o deputado João, acho que o deputado João esclareceu bem. Há uma solicitação do deputado Valdir Cobalcini para que, em chegando o diligenciamento, seja encaminhado aos senhores deputados. E Vossa Excelência concordou em chegando a devolução do diligenciamento, que é exatamente sobre essa 216, para votarmos hoje. Foi a proposta do deputado Cobalcini para fazer, não foi o deputado Cobalcini? Exatamente. Com o retorno deste diligenciamento, fazer votar hoje, a 216. E a outra na semana que vem. Tem que ser acostado ao processo. Esse documento é uma cópia, então não tem o protocolo e não chegou oficialmente. Eu não tenho o original. Senhor presidente, o absurdo que me chega a pensar é de que alguém sentou em cima deste documento e depois chegou na casa. Deputado Marcos, não queira... Isso me chega a cheirar isso, senhor presidente. Não precisa, porque aqui são pessoas de boa índole, ninguém me chega a cheirar isso. Ninguém faria isso, mas existe uma questão de tramitação. Não sei por que eu não sei se eu posso considerar um documento... Deputado, Vossa Excelência está com a palavra, então usa a palavra, depois eu falo. Senhor presidente. Ok. Então, senhores parlamentares... Deputado Marcos Vieira está com a palavra para depois é que eu posso utilizar. Em seguida, nós vamos ficar aqui nesse debate. Nós temos que analisar as matérias da pauta. E temos que informar os requerimentos. Me chama muita atenção essa queda de braço, deputado Mauro. Muita atenção. Desculpe, ninguém está fazendo queda de braço. Tomem tem dois requerimentos. As decisões, Vossas Excelências. O telespectador está vendo.
Vossa Excelência ainda quer usar a palavra? Eu acabei, senhor presidente. Tomem as decisões. Então, senhores parlamentares, eu teria que analisar, e eu não sei se esse documento regimentalmente tem que primeiro ser lido no expediente ou não, para depois ser acostado ao processo. Essa é uma dúvida que eu tenho regimental. E aqui é uma cópia, não é o original. Então, também não sei se posso deliberar regimentalmente sobre a cópia e não sobre... E o original onde está? E onde então, está o original, senhor Não presidente? sei, é a questão... Deve estar no expediente da casa, não sei. Mas então, a assessoria não tem como informar isso? Peço para... Foi localizado, foi localizado a resposta original? Está na diretoria legislativa, para fazer os devidos encaminhamentos. Então, segue o trâmite normal da casa. Não? Bom, é isso. Senhores parlamentares, então temos aqui temos um encaminhamento sugerido pelo deputado Dirceu e um encaminhamento sugerido pelo deputado Marcos. O deputado Valdir Cobocchini deseja fazer um terceiro encaminhamento? Na verdade, eu quero apenas refazer o encaminhamento que fiz. Pois não. E esta resposta à diligência da medida provisória 216 foi fruto já de acordo na reunião passada. Uma vez chegando a resposta aqui, nós iríamos deliberar. Chegou de uma. Chegou da 216. 217 virá amanhã. Há tempo de que todos os deputados recebam, tanto essa quanto aquela, e possamos deliberar, então, na terça-feira da semana que vem. Eu proponho o deputado Marcos Vieira. Como relator, eu irei apresentar, chegando as duas diligências ao processo, eu, como relator, irei apresentar. Da pauta da próxima reunião. Sim. Isso não... Chegando os dois, como relator, eu irei apresentar o relatório final. Não tenho divergência nisso, de que a gente paute ela semana que vem. A minha divergência é o seguinte: se tiver uma dúvida, a gente possa ter mais uma semana, né? Agora, eu não vou dizer que nós vamos ter mais uma semana. Nós podemos aprovar ela semana que vem. Eu só não quero que a gente obrigue os deputados aqui que não tenham oportunidade. Por exemplo, ela vai vir sexta-feira. Né? Nós vamos voltar aqui na terça. Né? Então, o que também eu quero fazer minha crítica é que as coisas estão sendo proteladas para voltar à diligência. Né? Estão sendo proteladas. Ela poderia ter voltado antes já. Eu quero só fazer uma consideração, deputado presidente. Eu proponho que a gente paute ela semana que vem, só que a gente não tem a obrigação de aprová-la já na sessão. Se tiver tranquilidade, a gente não tiver dúvida, nós aprovamos. Para buscar justificar o porquê dessa demora. Na verdade, essas medidas provisórias foram encaminhadas no final do ano passado, quando nós tínhamos um secretário da Fazenda, quando nós tínhamos um governador, que hoje é licenciado, Raimundo Colombo. Houve a troca do secretário da Fazenda, há um governador em exercício. Nesse meio tempo, chega o pedido de diligência, que foi respondido de forma bastante célere. Então, quero justificar, deputado Dirceu, que não há protelação. Né? As circunstâncias que ocorreram justificam essa, eu diria que demora na resposta às diligências, se é que houve. Na verdade, quando foi feito o pedido, o governo respondeu rápido. Só para deixar claro aqui, a orientação da diretoria legislativa com relação à questão da diligência é de que, como ela foi direcionada ao presidente da casa, o presidente da casa precisa fazer o recebimento dela e o primeiro secretário precisa fazer o despacho para a comissão, para a coordenadoria das comissões, anexar ao processo. Essa é a tramitação. Então, só estou aqui colocando para vocês, dentro disso, o presidente ainda não fez a deliberação para publicar, o primeiro secretário não fez o despacho ainda. De ordem, senhor presidente. Então, essa é uma colocação aqui da diretoria legislativa. Questão de ordem. Questão de ordem. Por enquanto, só para deixar claro aqui, então, ficam ainda os dois requerimentos, o deputado Marcos Vieira, deputado Dirceu, e tem uma questão de ordem, novamente, do deputado Marcos Vieira. Questão de ordem, senhor presidente. Salvo o maior juízo, senhor presidente, eu fico com a minha opinião, pelo que conheço do regimento interno. Somente mensagem do governador pode ser lida no expediente. É uma resposta a um diligenciamento que foi endereçado ao presidente da casa. E lá tem porque eu vou pegar
cópias de diligenciamento e deu os documentos, chegou o presidente e a diretoria expediente botou aquele carimbinho, famoso carimbinho. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Trabalho, a Comissão de Coisa para deliberar. Existe aquele famoso carimbinho, não precisa ir para o expediente para ser lido no expediente da Casa. Ok, deputado, mas na condição de presidente eu acolho a orientação da diretoria legislativa e respeito a ponderação de Vossa Excelência, mas acolho a orientação da diretoria legislativa. Senhores parlamentares, aqui, vou solicitar que se manifestem. São 2 requerimentos, então já no mesmo momento votar os 2. No seguinte sentido, aqueles que forem favoráveis ao requerimento do deputado Marcos Vieira, manifestem-se. Aqueles que forem favoráveis ao requerimento do deputado Dirceu, permaneçam como estão. Assim nós decidimos por maioria qual é o encaminhamento. Senhor presidente, é o contrário, senhor presidente. O meu requerimento tem precedência, senhor presidente. Por isso que o do senhor eu peço para que... Primeiro, não, o senhor tem que botar em votação primeiro o meu requerimento. Rejeitado o meu requerimento, o senhor coloca em votação o requerimento, deputado Dirceu. O meu requerimento primeiro. Se for aprovado o meu requerimento, o requerimento do deputado Dirceu fica prejudicado. Esse é o procedimento correto. Tanto faz. Primeiro, não vamos... Se for aprovado, fica... Bom, aqui o que vai valer a decisão da maioria. Ninguém aqui é tudo... Então, quem concorda com o deputado Marcos Vieira, levante a mão, por favor. Não, permaneça como estão, senhor presidente. Senhor presidente, vamos conforme liberar, senhor presidente. Não, vamos registrar o requerimento do deputado Marcos Vieira, que o senhor repita o requerimento dele, por favor. Então, o meu requerimento, senhor deputado Rodrigo Minotto, é no seguinte sentido, de que, em chegando, que foi a proposta do deputado Cobalcini, já na semana passada, em chegando o diligenciamento a esta comissão, que nós possamos deliberar a medida provisória. O da 216 está aqui. Eu até peço, eu concordo, não tem problema nenhum, vou aperfeiçoar o deputado Dirceu, que quer botar as 2 medidas provisórias para a semana que vem. E eu concordo, não tem problema nenhum. E o deputado Cobalcini completou dizendo o seguinte: quanto à medida provisória 217, o diligenciamento vindo até quinta-feira, distribuindo o diligenciamento aos senhores deputados na quinta-feira, ela fica apta a ser discutida e votada também na terça-feira que vem. Ou seja, com o diligenciamento na Casa, os deputados tomando conhecimento dos 2 diligenciamentos, as 2 medidas provisórias ficam aptas a serem votadas na terça-feira. Esse é o meu requerimento. É o que eu peço que os senhores deputados apoiem meu requerimento. Vossa Excelência acaba de alterar. Não, senhor. Não, senhor. Vossa Excelência altera novamente. Não, senhor. Deputado Dirceu, qual é o requerimento de Vossa Excelência? Então, resumindo, deputado Marcos Vieira... Vamos votar, senhor presidente. Nós estamos uma hora tratando que o deputado Marcos Vieira... Obrigado a fazer um registro. Cada vez que Vossa Excelência falou sobre o seu requerimento, mudou o requerimento. Não, e a TV está vendo como Vossa Excelência chama a atenção. Eu estou com a palavra. Sim. Quando... Isso está registrado desde a última sessão até agora. Toda vez que Vossa Excelência falou em requerimento, semana passada falou até que escreveu o requerimento. E as câmeras são provas. Toda vez que Vossa Excelência colocou o seu requerimento, pelo sentimento aqui dos deputados, Vossa Excelência modificou o seu requerimento. Modificou. E, peraí, né? Nós estamos há 1h09 discutindo algo que era para já estar sido esclarecido. Olha, aqui tem pauta, gente. Não é só medida provisória. Então, qual é o seu requerimento de maneira definitiva, deputado Marcos Vieira? Estou tentando dizer o meu requerimento a tempo, concordando em parte com o deputado Dirceu Dresch. O meu requerimento é em cima da proposta do deputado Cobalcini, aperfeiçoando o dito na semana passada, de que, em chegando nesta Casa a resposta dos diligenciamentos, que deem conhecimento aos senhores deputados para examinar e que, na semana seguinte, possam votar as 2 medidas provisórias. Num primeiro momento, todos concordaram em votar a 216 hoje. Não, mas não, senhor deputado Marcos. Não foi aprovado nem colocado em votação. Não foi aprovado, eu sei que não foi aprovado. Mas o deputado Dirceu Dresch não concordou. Então, eu aperfeiçoei... Eu aperfeiçoei... Ele verbalizou a contrariedade dele, não quer dizer que todos... Como Vossa Excelência disse que Vossa Excelência está com a palavra, eu sou com a palavra, deputado do Joamin. Então, a minha proposta, meu requerimento é no seguinte sentido: em chegando nesta Casa o retorno dos diligenciamentos, leve-se imediatamente a conhecimento dos senhores deputados e vote-se as medidas provisórias na terça-feira da semana que vem. A 216, 217. Esse é o meu requerimento. Então, vamos lá. Só para ver se eu conseguir entender
ver se eu consegui captar. No final, a diferença dos dois requerimentos é a seguinte. A do deputado Marcos Vieira quer que seja votado na próxima terça. A do deputado Dirceu quer que o relator apresente na próxima terça-feira. Senhor presidente, só para esclarecimento... Essa é a diferença dos dois, então, agora. Para esclarecimento... Depois de algumas modificações. Quinta-feira não tem expediente, então se essa medida provisória... Quinta. O deputado Marcos Vieira disse que até quinta-feira... Não, mas ela chega amanhã, ela chega... tudo bem. Quarta-feira. Aqui o deputado Valdir está fazendo uma força danada para chegar. Tá bom. Então, senhores parlamentares, quem for favorável... Vossa Excelência quer que quem for favorável ao seu requerimento fique em silêncio ou levante a mão? Da forma usual que Vossa Excelência comanda então, essa coisa. Os favoráveis permaneçam como estão. Da forma usual, exatamente isso, senhor presidente. E fazemos duas votações separadas. Não, evidentemente... Não, a requerimento do Dirceu também. Claro, evidente, é óbvio. Tá, então aqueles que forem... Então, aqueles que forem favoráveis ao requerimento do Dirceu, levantem a mão. Os que forem favoráveis ao deputado Dirceu. Deputado João Coma não complica, deputado. Faça usual, deputado. Mas é isso, a prática. Pois é. O primeiro requerimento apresentado tem precedência, senhor deputado. Mas, senhores parlamentares, tem precedência, senhor deputado. Tá bom. Se o meu requerimento for rejeitado, vocês não me deixam terminar de falar? Votação, deputado, é que automaticamente, se o requerimento de Vossa Excelência for rejeitado, significa que o do Dirceu está aprovado. O senhor tem que colocar em votação o segundo votação. Tá bom, faremos. Então, Pode ser rejeitado. Tá bom. Senhores parlamentares, quem for favorável ao requerimento do deputado Marcos Vieira permaneça como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado por maioria. Quem for favorável ao requerimento do deputado Dirceu permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria. Assunto encerrado, senhores parlamentares. Senhores parlamentares, parecer a mensagem 1230/2018, de autoria do governador do Estado, que comunica que usufruirá férias no período compreendido entre o dia 27 de fevereiro e 28 de março. Só vou fazer a leitura do último parágrafo aqui. Diante do exposto, em face análise da juridicidade que emoldura o caso concreto, entendendo que a mensagem governamental cumpriu o seu desígnio, preservando a deferência, independência e harmonia existente entre os poderes legislativos, nos manifestamos aqui sem nenhuma objeção à mensagem enviada pelo governo. Então não há nenhuma objeção aqui. Na verdade, esse caso aqui não é nem se manifestar favorável ou contrário, apenas é um comunicado do governo, então não há objeção por parte desta comissão. Em discussão, em votação. Favorável para a comissão, aprovado. Com a palavra, me permito aqui, quem é o próximo? Deputado João Amin. Queria dar mais um bom dia a todos, bom dia a todas e me permitir já em respeito ao público que nos assiste, que nos acompanha, fazer em bloco como Vossa Excelência acha melhor. Os meus relatórios e também já comunicar que tenho 2 projetos extra-pauta para que, se houver tempo, a gente conseguir também analisar. Primeiramente, é um pedido de diligência, número 266.3/2016, projeto de autoria do deputado Roberto Salum, que torna obrigatório o fornecimento de água filtrada em todo bar, restaurante, lanchonete, fast food, hospedaria, hotel e estabelecimento similar e adota outras providências. Diligência. Também parecer ao ofício 729.9 de 2016, que encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública, Associação de Preservação do Meio Ambiente de Nova Trento e região. Parecer ao projeto de lei do deputado Padre Pedro Baldiceira, número 309.8 de 2017, com emenda, pela aprovação, com emenda modificativa, já em anexo também, apenas corrigindo a redação. Parecer ao projeto 339.10 de 2016, de autoria do deputado Patrício Destro, que altera o artigo 4º da Lei 15.431 de 2010, que proíbe a realização de trotes nos estabelecimentos educacionais públicos, estaduais e privados e adota outras providências para que os estabelecimentos educacionais que apoiem e promovam o trote cidadão recebam um selo de Universidade Cidadã. Também pareceu o projeto 25 de 2018, deputado Darcy de Matos, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde, no caso de negativa à cobertura e da outras providências, também com uma pequena emenda, parecer favorável com emenda modificativa, apenas redacional. E
pedir diligência ao projeto 01.2/2018, que é utilidade pública do Grêmio Recreativo dos Policiais Militares do município de Biguaçu, também de autoria do deputado Roberto Salum. Todos em bloco, presidente. Senhores parlamentares, diligência ao PL 266.3/2016. Em discussão, em votação. Favoráveis, permanecem como estão. Aprovado. Pois não, Desculpa, deputado? Presidente, ele só não botou qual as entidades que ele está fazendo diligência. A diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil para que encaminhe os autos em manifestação da Procuradoria-Geral do Estado sobre a matéria em relevância, em referência. Parecer ao ofício 229.9/2016, que é pela aprovação e posterior arquivamento. Em discussão, em votação, favoráveis permanecem como estão, aprovado. Parecer ao projeto de lei 309.8/2017, que dispõe sobre a colaboração de interesse público entre o Estado de Santa Catarina e entidades que especifica, na forma do inciso 1º do artigo 19 da Constituição da República Federativa do Brasil, para atividades de ensino, assistência social, saúde e cultura. O parecer do relator é pela aprovação com emenda modificativa e supressiva que é apresentada em anexo. Em discussão, em votação. Favoráveis, permanecem como estão. Aprovado. Parecer ao projeto de lei 339.3/2016, do deputado Patrício Destro, que altera o artigo 4º da Lei 15.431 de 2010, que proíbe a realização de trotes nos estabelecimentos educacionais públicos, estaduais e privados e adota outras providências. O parecer do deputado João Amin é pela aprovação. Em discussão. Pois não? Senhor presidente, ontem ainda casualmente assisti um vídeo de um trote, que não dá para chamar de trote, aquilo é uma violência, né, um risco de vida, inclusive, para as pessoas. Então, acredito que o projeto é extremamente meritório, e eu quero pedir vista justamente na perspectiva de contribuir com o deputado, talvez a gente aperfeiçoar, tem algumas ideias a ser discutidas. Peço vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch. Parecer ao projeto 25.0/2018, de autoria do deputado Darcy de Matos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento ao consumidor de informações e documento por parte de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde no caso de negativa de cobertura e da outras providências. O parecer é pela aprovação com emenda modificativa. Em discussão, em votação. Favoráveis, permanecem como estão. Aprovado. Também aqui pedido de diligência à entidade referente ao projeto de lei 1.2/2018. Em discussão, em votação. Favoráveis, permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Como o clima está um pouco tenso aqui, presidente, eu não sei se o deputado aqui, o João Amin, pede diligência porque é o Grêmio, né, né, Mauro? Aprovou diligência porque é gremista, eu acho, uma coisa assim? Eu acho que não. Colorado. Brincadeira, senhor presidente. Bom quebrar o gelo um pouquinho, deputado. Obrigado. Com a palavra, o deputado Valdir Cobalcini, que chegou por terceiro. Requerimento de diligência ao projeto PSA número 0001.7/2018. Deputada Ana Paula Lima, fica assustado o decreto 1069 de 21 de julho de 2017. Estou fazendo requerimento ao autor do ato, através da Secretaria de Estado da Casa Civil e também da Secretaria da Educação. Senhores parlamentares... Tem mais um ainda, mais requerimento de diligência. Sim, senhor. Ao projeto de lei 0053.8 de 2018, de autoria do deputado Roberto Salum. A ementa desse projeto é quase que meia página, mas eu vou ler só uma parte. Dispõe sobre a isenção do imposto de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação SMS para a compra de armamentos, coletes balísticos e munições quando adquiridos por profissionais de carreira, das carreiras dos órgãos da segurança pública para uso pessoal. Diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil
e a Segurança Pública e Procuradoria-Geral do Estado. Senhores parlamentares, colocam em discussão o requerimento de diligência ao PL 53.3/2018. Em votação. Favoráveis para a comissão, aprovado por unanimidade. E também requerimento de diligência ao PSA 01.7/2018. Favoráveis em discussão, favoráveis permanentes como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 0054.4/2018, de autoria do deputado Gabriel Ribeiro, que declara integrante do Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Santa Catarina a Orquestra Sinfônica de Lages. O meu voto, senhor presidente, é pela aprovação da matéria. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 54.4/2018. Em votação, favoráveis permanentes como estão, aprovado por unanimidade. Com a palavra o deputado Marcos Vieira. Ok, não está. Deputado Dirceu Dresch. Presidente, eu quero saudar todos que nos acompanhem, a todas, aqui neste momento na comissão, através da TVAL, da Rádio Digital, das redes sociais. Eu tenho uma mensagem de veto, de autoria do Governo do Estado, o veto total ao PL 64. De 2017, de autoria da deputada Ana Paula Lima, que declara integrante do Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Santa Catarina a bebida concertada. Então, coloco em votação e o meu voto é pela admissibilidade do referido veto. Senhores parlamentares, em discussão, o parecer pela admissibilidade, a mensagem de veto 1216/2018. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também relato o PL 06.7/2017, autor deputado Gabriel Ribeiro, que institui a Semana de Estudo das Constituições Federais e Estaduais e da Lei Orgânica Municipal nas escolas da rede pública do ensino do Estado de Santa Catarina. O meu voto, senhor presidente, no tocante à análise pertinente na questão das regras constitucionais, ao meu ver, o mesmo padece de vício de inconstitucionalidade formal, porquanto traz em seu bojo obrigações intrínsecas ao Poder Executivo, haja visto que a semana de estudo proposta acarreterá, sobretudo, a alteração no funcionamento das unidades escolares estaduais. Assim fica demonstrado a flagrante invasão de competência administrativa atribuída ao governador do Estado nos termos do artigo 71, inciso 1 ao 4º, a linha A da Constituição Estadual, e, por consequência, violação ao princípio da independência e da harmonia dos poderes do Estado, inscrito no artigo 2º da Constituição Federal, reproduzido no artigo 32. Neste cenário, em face da inconstitucionalidade acima apontados, dispensa-se a análise da proposta legislativa em causa quanto aos demais pressupostos de abrangência obrigatória por parte deste colegiado. Eu trago aqui temas relacionados à Constituição Federal, inclusive em vários temas, mas não vou fazer toda a leitura, pelo nosso adiantado da hora. Então, ante o exposto, elevando em consideração as manifestações desfavoráveis emanadas dos órgãos diligenciados, no sentido da sua inconstitucionalidade, voto pela rejeição. Senhores parlamentares, parecer pela rejeição ao PL 6.7/2017. Em discussão. Peço vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Darcy de Matos. Preciso estudar mais de forma aprofundada esse projeto. PL
11.4/2018, que concede título de cidadão catarinense à professora Clair Castilhos Coelho, autora a deputada Ana Paula Lima, e outros. Relato, então, este projeto, senhor presidente, e voto pela aprovação deste projeto de lei nesta comissão. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 11.4/2018. Senhor presidente, ouço, deputado eu peço vice gabinete para estudar um pouco melhor essa questão de concessão de título cidadão catarinense. Vice em gabinete ao deputado Darcy de Matos. Projeto de lei 532.2/2017 institui a Semana Estadual da Horta Orgânica do Estado de Santa Catarina. Autor, deputado Mauro de Nadal. Relato este projeto e tenho acompanhado aqui, tenho estudado este tema com profundidade, senhor presidente. E eu voto pela aprovação do projeto de lei. Nós temos uma emenda modificativa que apresento em anexo. São mais questões redacionais aqui, deputado Mauro de Nadal, que eu faço uma emenda e voto pela aprovação. Em discussão, senhores parlamentares, o parecer ao PL 532.2/2017, que institui a Semana Estadual da Horta Orgânica do Estado de Santa Catarina. O parecer é pela aprovação com emenda modificativa. Em discussão, em votação. Favoráveis, permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Também apresento aqui o relatório do PL 488.4/2017, que reconhece o município de Modelo como capital estadual do porco assado no rolete. Autor, deputado Mauro de Nadal. Meu relatório é pela aprovação desta grande festa no município de Modelo. Senhores parlamentares, parecer pela aprovação ao PL 488.4/2017, que reconhece o município de Modelo como capital estadual do porco assado no rolete. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Relato também o projeto de lei 39.5/2018, de autoria do deputado César Valduga, que institui a Política Estadual de Prevenção às Doenças Ocupacionais do Educador na Rede Estadual de Ensino. Este projeto é extra-pauta, senhor presidente. Então, peço para o senhor segurar um pouquinho, por gentileza. Certo, obrigado. Ok? Senhores parlamentares, deputado Darcy de Matos para relatar as matérias em pauta. Pensei que Vossa Excelência tinha esquecido de mim, senhor presidente. Jamais, deputado. Vossa Excelência não se deixa esquecer. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, agora que o clima está mais calmo, eu aproveito para relatar meus projetos aqui, rapidamente. Senhor presidente, eu devolvo... O clima sempre está calmo, deputado. Se Vossa Excelência permitir, eu quero declinar de vice em gabinete e devolvo para apreciação com a minha posição favorável ao título de cidadã catarinense, a ex-vereadora. Senhor presidente. O 11.4, né? Eu gostaria de discutir um pouquinho essa questão da concessão de títulos. Pois não. Eu até ontem pedi para a assessoria jurídica para que juntasse toda a legislação que nós temos aqui em Santa Catarina, que se refere à concessão de títulos de cidadão catarinense a personalidades, né? Até porque eu entendo que nós deveríamos ter um pouco mais de critério para a concessão desses títulos, né? Concordo. Está sendo algo assim muito comum. Daqui uns dias, receber o título de cidadão catarinense é algo que se tornou banal, que ninguém vai dar aquela devida atenção como deveria a um título desta envergadura, né? Dentre as quais eu faço algumas ressalvas. Por exemplo, né? O servidor público do Estado de Santa Catarina, não que ele não deva receber um título de cidadão catarinense, mas ele tem que apresentar algo diferenciado para a sociedade catarinense para fazer jus a esse título. Não aquilo que é da sua atribuição, da qual o Estado o remunera para esse fim. Entendeu? Da mesma forma, parlamentares, né? Nossa atividade como parlamentar, o Estado nos remunera para isso. Então, é nosso dever ser importante para Santa Catarina e construir algo de melhor para Santa Catarina. Agora, se algo se diferenciar daquilo que é a minha atividade como parlamentar, aplausos.
Aí eu acho que o título é merecedor. E a mesma coisa vale para quem representa a nossa nação. Estender recursos para Santa Catarina, fazer projetos com dinheiro público que é fruto do imposto do brasileiro, é algo da sua atribuição como membro do governo, né? Então, eu acho que nós temos que ter alguns critérios, e eu acho que nós precisamos rever essa legislação que nós temos aqui no Estado catarinense, até para que a gente não cometa equívocos da forma como se cometeu com Gedel Vieira Lima. Falo só daqueles que levam a nossa sigla, para não citar os acontecimentos recentes aqui no território catarinense, que nós tivemos, não nós, foi concedido lá atrás, mas que tivemos que votar aqui no Parlamento retirada desta concessão. Então, eu acho que é oportuna a discussão e logo a gente pretende apresentar algo nesse sentido também aqui na Casa. Continua em discussão o PL 11.4/2018, na verdade, o parecer pela aprovação. Não havendo quem quer discutir, em votação. Favoráveis, permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Continua com a palavra o deputado Darcy de Matos, que tem o PL 47.5 e o PLC 5.1 na pauta. Eu apresento parecer favorável ao projeto de lei 47.5/2018, de autoria do eminente deputado e pastor Ismael dos Santos, que institui o Dia Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado de Santa Catarina, senhor presidente. Em discussão, o parecer favorável ao PL 47.5/2018. Não havendo quem quer discutir, senhor em presidente, votação. eu quero. Pois não, deputado Dirceu. Senhor presidente, eu quero pedir vista desse projeto, inclusive... Vista em gabinete? Sim, me chamou a atenção o projeto, porque, assim, eu entendo de que, acho que todas as igrejas contribuem, fazem sua parte e tal. Agora, me preocupa um pouco assim, se a gente entrar na... Eu não sei se tem outros dias, e isso eu quero ver, se já tem outros dias de outras igrejas, né? Porque nós estamos... Eu não sei quantas igrejas nós temos no Estado. Agora, se nós instituir um dia para todas as igrejas, o que isso significa? Então, eu quero fazer um estudo. Não estou me posicionando aqui sobre o projeto, mas eu queria conhecer essa matéria um pouco melhor. Obrigado. Até nessa linha, senhor presidente, deputado Dirceu Dresch, nós tivemos aqui, se não me falha a memória, em 2014, projetos desta natureza foram arquivados. Então, acho que cabe uma análise mais aprofundada, deputado Dirceu, quanto a este tema, porque, do contrário, a gente vai abrir aí um precedente enorme, né? Porque no território catarinense são inúmeras igrejas e todas elas cumprem o seu papel religioso, né? Agora, nós considerarmos uma, e aí como ficam as demais, né? Acho que tem que ter uma análise bem criteriosa quanto a isso. Vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch. Mais algum parlamentar deseja vista em gabinete? Vista em gabinete do deputado Dirceu. Deputado Darcy, Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, eu apresento relatório pela admissibilidade da medida... Extra pauta? Não, então não. Vamos aguardar. Tá. Deputado Gabriel, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, tem Você teria ainda o 5.1, deputado Darcy? Sim, senhor presidente. Então, com a palavra, deputado Darcy. Apresento o relatório favorável ao projeto de lei 5.1/2018, de autoria do eminente deputado Jean Kumo, presidente dessa comissão. Projeto altera a lei número 6.218, de 1983, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina e da outras providências, para fim de alterar a idade limite de oficiais policiais militares para transferência ex officio para a reserva remunerada e reforma, senhor presidente. Meu parecer é favorável. Senhor presidente. Em discussão, PLC 5.1/2018. Deputado Mauro. Quem sabe o relator pudesse nos clarear um pouquinho essa situação da idade? Eu posso esclarecer. Para a gente entender, porque assim, só na leitura eu não estou conseguindo Vossa Excelência firmar a posição. Senhor presidente, o projeto para outras posições similares a esse projeto de lei foi aprovado o projeto 616,
Lei Complementar 616, em 2013, nessa casa, que alterou para 60 anos a idade para os praças. Então, eu só estou colocando uma precedência. Mas o projeto de lei do deputado Kennedy Nunes, ele altera as seguintes idades. No quadro de oficiais policiais militares, QQPM, postos... Do Kennedy Nunes, Jean o senhor esse atual... Eu só citei o do deputado Kennedy Nunes, que foi aprovado, mexeu na idade dos praças em 2013, então tem precedência. Lei. Não tem essa informação, senhor deputado. E o projeto em discussão altera a lei do coronel 59 anos para 65, tenente coronel 57 para 65, major 57 anos para 65, capitão, PM oficiais subalternos 55 anos para 65. No quadro de oficiais de saúde, tenente coronel 58 para 65, 57 para 65, major, capitão 56 para 65, primeiro tenente 55 anos para 65, segundo tenente 55 para 65. No quadro de oficiais especialistas, capitão 58 anos para 65, primeiro tenente 58 para 65, segundo tenente 58 anos para 65 anos. É isso, deputado Jean? Sim. Me permita aqui, você concluir, depois eu... Dos praças já houve alteração, senhor presidente. Sim, senhor. É isso, nós entendemos que isso dá a possibilidade daqueles membros da Polícia Militar que entraram com... a idade foi alterada, né, da entrada na Polícia Militar, dá a possibilidade de eles permanecerem por mais tempo na corporação, que é muito importante para a corporação e para o Estado de Santa Catarina, porque muitos, atingindo a idade, não desejam ir para casa, desejam continuar atuando. Senhor presidente. E nós estaremos, no meu entendimento, e de Vossa Excelência, sim, dando essa condição e aumentando a presença de alguns policiais na corporação, que é muito bom para o Estado. Senhores parlamentares, apenas antes de conceder a palavra ao deputado Valdir, como autor da matéria, para tentar esclarecer um pouco a Vossas Excelências, o projeto de lei ele não modifica a data de aposentadoria, ou de ida para a reserva, modifica aquela expulsória. Ou seja, você chega aos 59, você está no auge da sua carreira, você está no auge da sua inteligência militar e de segurança pública. Se você não quiser ir para a reserva, você não é obrigado a ir. Então, permite com que, em vez de você ir para a reserva obrigatoriamente aos 59, o obrigatório torna-se aos 65. Então, permite que aquele que, de forma voluntária, pretende continuar prestando serviço público, possa continuar dos 59 aos 65, exercendo atividade. Então, não faz mais a famosa expulsória ou obrigatoriedade em sair da corporação. Porque até que nós fizemos algumas exigências também na questão de formação, então isso tudo retarda um pouco a entrada da pessoa. Então, uma coisa justifica a outra. Mas lembrando a Vossa Excelência que não se mexe em direito previdenciário, não se mexe na questão do direito de reserva. Apenas permite com que, de forma livre e espontânea, aquele autograduado que chegou em 59 anos de idade possa continuar exercendo a mesma atividade até os 65, porque nós entendemos que ainda com 59 ele está no auge da inteligência dele para ajudar a segurança pública de Santa Catarina. Tem outro dado importante, senhor presidente, que diz assim: o Estatuto da Polícia Militar é do ano de 1983. A expectativa de vida aumentou muito lá para cá. Exatamente. E era conveniente, era conivente com o ingresso da Polícia Militar até o ano de 2008, quando o cadete podia ingressar com idade máxima de 24 anos. Teria que exercer a atividade policial militar por pelo menos 31 anos para ser transferido ex officio para a reserva remunerada. Com a alteração de ingresso no ano de 2008, o cadete pode fazer o concurso público até os 29 anos. Quer dizer, isso já é fato. E ingressar com idade superior a 29 anos. Digamos que um cadete que ingresse com 30 anos, um ano após a realização do concurso, se ele
tiver que ser transferido para a reserva remunerada como coronel aos 59 anos, exercerá a atividade policial militar por menos de 30 anos. Não é justo. Ele tá em condição de continuar, ele pode prestar mais serviço. Aí nós estamos penalizando o Estado. Esse projeto, ele é um projeto que vai beneficiar o Estado, não tem nenhum impacto financeiro, ao contrário. Ele economiza. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Deputado Valdir tinha pedido a palavra, em seguida deputado João Amin e depois deputado Dirceu Dresch. Eu já vou antecipar que vou fazer um pedido de vistas em gabinete. Eu acompanho o deputado Cobalchin. Ok. Também. Entendo vista. que esse projeto deveria ser diligenciado. Nenhum de nós aqui é especialista em carreira militar. Não estou discutindo o mérito, mas nós precisamos saber o que pensa o governo em relação a isso. Isso mexe profundamente com a carreira militar, um projeto extremamente complexo. Então, eu faço esse pedido de vista. Senhores, apenas a título de observação de Vossa Excelência, se não me falha a memória, o plenário desta Casa deliberou pelo regime de prioridade esta matéria, apenas para conhecimento, né, mas concedo vista em gabinete ao deputado Valdir Cobalchin, vista em gabinete ao deputado João Amin e vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch. Mais algum parlamentar deseja se manifestar ou solicitar vista em gabinete essa matéria? Então, vista em gabinete a esses 3 parlamentares. Pauta, senhor presidente. Nós vamos terminar a pauta e, em seguida, vamos para os extra-pautas, deputado Dirceu. Darcy. Com a palavra, o deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro é uma honra e um prazer enorme estar hoje aqui representando o deputado Ricardo Guide nesta comissão. Eu trago aqui 2 pareceres. Eu acho que os 2 são extra-pauta tambem, deputado. Então, Presidente, pela ordem. Então, deixamos para o final. Deputado Ricardo, então deixamos final. Deixamos só um pouquinho. Deputado Rodrigo Minotto também, só se tiver matéria extra-pauta. E deputado Mauro também seria matéria extra-pauta se tiver. Então, eu vou consultar agora pela ordem de chegada os senhores parlamentares para ver quem tem a matéria extra-pauta. Esse parlamentar não tem. Deputado João Amin, Vossa Excelência tem? Tem. Só o número eu consulto rapidamente. Projeto de Lei 26 de 2018, que institui a política estadual do biogás e estabelece outras providências de autoria do governo do Estado. E um projeto de lei de decreto legislativo, deputado Dirceu Dresch, que restitui simbolicamente os mandatos de vice-governadores dos deputados estaduais do Estado de Santa Catarina, cassados entre 64 e 69. Consulto seus parlamentares para inclusão extra-pauta. Não havendo objeção da maioria, Vossa Excelência está com a palavra, deputado. Bom, esse projeto eu gostaria de fazer uma referência, o 26 de 2018, que institui a política estadual do biogás e estabelece outras providências, de autoria do governo do Estado, mas com participação efetiva do deputado Natalino Lázari, e analisando os autos, tanto pela observância obrigatória por parte desse colegiado, a proposição apresenta-se, a meu juízo, idônea para o fim da deliberação neste parlamento. Por isso, o meu voto é pela aprovação da matéria. Senhores parlamentares, em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 26.0/2018, de autoria do Governo do Estado. Favoráveis pela comissão, aprovado por unanimidade. E o projeto de resolução 6.7 de 2016, do deputado Dirceu Dresch, que restitui simbolicamente os mandatos de vice-governador e dos deputados estaduais de Santa Catarina, cassados entre 64 e 69, a matéria foi diligenciada à mesa. Esta posicionou-se contrariamente à tramitação do projeto, com base na nota técnica 13 de 2017 da Consultoria Legislativa e no parecer emitido pelo Procurador-Geral da LESC. Mesmo assim, antes de emitir parecer conclusivo nessa comissão, recorro ao disposto no inciso 15 do artigo 71 do regimento interno desta Assembleia, que, após o ouvido deste colegiado, solicitando a diligência suplementar à entidade Coletivo Catarinense Memória, Verdade e Justiça, que se reúne nesta Assembleia às segundas-feiras, para que essa se pronuncie sobre a matéria. Em discussão... Pedido de diligência, projeto de resolução 6.7/2016. Pedido de diligência suplementar à entidade Coletivo Catarinense Memória, Verdade e Justiça. Em discussão, em votação. Favoráveis para a comissão, aprovado por unanimidade. Deputado João Amin, nenhuma matéria mais? Ok. Deputado Valdir Cobalchin tem extra pauta? Não.
Deputado Marcos Vieira não está presente. Deputado Dirceu Dresch tem matéria extra pauta? Tem um projeto, senhor presidente. Ok. 39.5/2018, autor deputado César Valduga, que institui a política estadual de prevenção às doenças ocupacionais do educador da rede estadual de ensino. Consulto os senhores parlamentares para inclusão extra pauta. Não havendo objeção da maioria, Vossa Excelência está autorizado, deputado. Então, meu voto, senhor presidente, do projeto que institui a política estadual de prevenção às doenças ocupacionais do educador e da educadora da rede estadual de ensino é pela aprovação no âmbito desta comissão. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 39.5/2018. Senhor presidente, gostaria de vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Gabriel Ribeiro, que neste ato substitui o deputado Ricardo Guide. Mais uma matéria, deputado? É isso, senhor presidente. Ok. Deputado Darcy de Matos possui extra pauta? Senhor presidente, a medida provisória 218. Posso relatar, senhor presidente? Consulto os senhores parlamentares para inclusão extra pauta. Não havendo objeção da maioria, Vossa Excelência está autorizado. Qual é o objeto da medida? Medida provisória 218/2017, que revoga o artigo 4º da Lei número 16.968, de 2016, e parágrafo único do artigo 2º da Lei número 17.053, de 2016. Que trata sobre qual assunto? Senhor presidente, o... Deputado, podemos incluir na pauta, deputado Minuto? Sim, podemos incluir. Vai relatar, né? Sim. Ok. A revogação do artigo 4º Tem que ter da Lei 16.968. Ah? Eu nem sei o que é medida provisória. Artigo 4º. Os recursos do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina não serão contabilizados para o cômputo do percentual mínimo de aplicação de receitas de impostos em ações programadas de assistência à saúde, previsto no artigo 155 da Constituição do Estado. Está revogando esse artigo, portanto, eles passam a ser considerados no percentual. Da mesma forma, a revogação do parágrafo único do artigo 2º da Lei 17.053 diz o seguinte: artigo 2º. Em contrapartida, a compensação dos valores consignados em favor do Poder Judiciário do MP, nos termos do parágrafo único do 2º do artigo 1º dessa lei, o Poder Executivo efetuará repasses em montante equivalente a 0,17% da receita líquida do Estado ao Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina. Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput desse artigo não serão mais considerados para o cômputo do percentual mínimo de aplicação das receitas de impostos em ações e programas de assistência à saúde previsto no artigo 155 da Constituição do Estado. Portanto, esse parágrafo único também fica revogado e, portanto, serão computados. Era isso, deputado. Mais alguma informação eu posso prestar? Não, mas eu vou pedir. Senhor presidente, o meu parecer é pela admissibilidade, portanto, nós vamos discutir nesse momento aqui se o governo cumpriu o regimento e a parte legal. E, certamente, vamos ter um árduo debate sobre o mérito dessa questão em plenário. Ou nas demais comissões de mérito. Pela ordem, ouço o deputado João Amin. Bom, o meu objetivo na discussão dessa MP é, primeiro, alertar os deputados que tudo que nós fizemos até agora, principalmente os deputados que são de primeiro mandato, deputado Gabriel Ribeiro, deputado Minuto, aqui na sala, são também deputados de primeiro mandato, todas as medidas que a gente teve desde o começo do mandato, independente da origem de quem foi, para destinar recursos à saúde, recursos da Assembleia, percentuais de aumento em investimento na saúde, obrigações por parte do Executivo para a saúde do Estado de Santa Catarina, essa matéria ela vai de encontro a essas medidas positivas que o Parlamento catarinense teve. Mesmo
não tendo estudado profundamente essa medida provisória, algo representativo do ano passado é entre 15 e 20 milhões de reais que essa medida provisória tira da conta da saúde, não chega. Mesmo com essa medida provisória, o governador Colombo não teria investido o percentual da saúde que os deputados aprovaram. Por isso, só me cabe pedir vista dessa medida provisória, já que a gente tem que se analisar profundamente essa matéria e, no momento adequado, tanto da constitucionalidade, legalidade e do mérito da matéria, a gente poder analisar mais profundamente. É uma medida negativa para a saúde do Estado de Santa Catarina, ao meu ver, mas, obviamente, que depois de um estudo mais apurado, eu vou poder emitir a minha posição com mais firmeza. Deputado. Eu queria também me manifestar, pedindo ao relator ou ao líder do governo que pudesse explicar de forma mais clara. Tenho uma dúvida dentro da fala do deputado João Amin. Vamos utilizar como exemplo aqueles recursos da Assembleia que foram devolvidos ao governo do Estado para investimento na saúde. Entretanto, aquele valor não estava no orçamento constitucional da saúde. Esse valor foi incluído para contemplar o valor ou não? Se foi, como bem colocou o deputado João Amin, não está sendo cumprido as exigências legais constitucionais pelo orçamento da disponibilidade na saúde e estão pegando dinheiro, um exemplo, que foi devolvido da Assembleia para tapar o furo. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. O líder do governo ou o relator da medida provisória. O que eu entendo é que aquele recurso foi devolvido para um fundo e até então o recurso aplicado via fundo não é contabilizado. Mas essa medida provisória não quer restabelecer esse valor? A medida provisória, salvo o melhor juízo, eu não li ela. Ou seja, tem um ela buraco. Revoga aquele artigo que diz que ela não entra no cômputo dos 12% da saúde. Então, ela simplesmente... 12 ou 14? Antigamente era 12, né? Agora foi aumentado e tal. Então, na verdade, foi aumentado 12 para 15. Então, na verdade, ela só retira daquela lei o artigo que diz que não entrava nesse cômputo do percentual da saúde. Sim, agora entra, então. Se ela está retirando... Atualmente entra, porque essa medida provisória foi... Vossa Excelência me estou para contribuir com o debate. Por ser medida provisória, atualmente entra. Se a medida provisória for rejeitada, volta à situação anterior de não entrar. Para o governador Raimundo Colombo, no ano passado, chegar aos 13%, faltou 60 milhões de reais. Com essa medida provisória, ele está tirando 16, ainda vai faltar 44 para atingir o percentual de 13%. Só que eu não analisei profundamente a medida provisória ainda. Por isso que é importante a gente analisar para saber se isso o quanto isso realmente vai representar. É um número que eu tenho aqui de um estudo que não foi tão aprofundado assim. E a gente poder analisar essa medida provisória que já está valendo, mas a gente tem que ter um olho mais importante sobre esse tema, já que a Assembleia Legislativa teve medidas importantes e inovadoras. O deputado Coruja fazendo justiça, que deu boas ideias, o ex-presidente da Assembleia, Gelson Merizio, o então deputado Fábio Flor. Né? Então, estamos mexendo sim, deputado Daci, estamos mexendo nos 13. Estamos tentando mexer para chegar aos 13. Então, aí é uma matéria que merece estudo e eu vou recorrer para pedir vista para poder estudar melhor. Senhor presidente. Me permite... Só para aclarar, senhor presidente. Clarei, eu tenho que fazer uma proposta de encaminhamento. A segunda afirmação do deputado João Amin tem razão. O governo mexeu para atingir os 13, mas nós não estamos mexendo no percentual que foi definido pela Assembleia 13, 14 e 15. Okay. Isso não. Então, na verdade, nós imaginávamos lá atrás, deputado João Amin, o senhor tem razão, imaginávamos que os recursos dos poderes, mais os recursos do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais, fossem um plus a mais do que o orçamento da saúde. E agora, com a revogação desses artigos, não vai ser. Nós vamos... Vossa Excelência colocou o ponto no lugar certo agora, deputado Darcy. É essa a minha dúvida que eu tinha e eu pensei que Vossa Excelência, pela sua capacidade de conhecimento, pudesse explicar. E Vossa Excelência explicou muito bem. Então,
A minha avaliação era essa e eu estava correto, então. Senhores parlamentares, eu tenho aqui a ponderação e o pedido do deputado João Amin de vista em gabinete, e aí eu vou tentar construir aqui com Vossas Excelências um consenso e aqui pedir a compreensão de todos. Infelizmente, segundo orientação já convalidada por esta comissão, medida provisória não cabe vista em gabinete. Como essa matéria está extra pauta, e acho que o deputado João Amin pode sim ter essa dúvida esclarecida, e aprovarmos ela hoje ou aprovarmos na próxima terça-feira, deputado Valdir Cavalcini, não fará muita diferença na prática das questões. Eu gostaria de fazer aqui, deputado Darcy de Matos, fazer uma sugestão a Vossa Excelência como relator, para que a gente puder... Como nós não vamos deixar a reunião em aberto, eu poderia conceder vista em mesa. Então, quem sabe, deputado relator, Vossa Excelência pudesse retirar a matéria de pauta. Eu ia sugerir a retirada. Nós brigamos tanto, uma hora e meia para incluir, agora eu apresento o senhor quer retirar? Não, mas no efeito prático, não vai mudar muito se a gente aprovar ela hoje ou aprovar ela na próxima terça-feira. A diferença é que se nós analisarmos, se Vossa Excelência retirar de pauta hoje para reapresentar na próxima terça-feira, num acordo aqui com todos os parlamentares, dá a condição para que o deputado João Amin possa até a próxima terça-feira esclarecer a dúvida dele. Porque eu, como presidente, não posso conceder a ele, mesmo querendo, não posso conceder ao deputado João Amin vista em gabinete. Senhor presidente, em respeito à preocupação do deputado João Amin, eu retiro de pauta, eu só apresentei que vocês me apertaram aqui, eu fiquei preocupado, mandei trazer e apresentei, mas posso há uma retirar. urgência do governo, mas não há uma relevância nesse tema, né? E depois daquela 1h30 de discussão, retiro, então, a gente acaba de modificar o requerimento que a gente aprovou do deputado Dirceu Dresch. Não, o requerimento do deputado Dirceu era sobre a medida provisória 216 e 217. Já contando com o extra pauta da 218 e com a aprovação da 219. Como essa não tem muita pressa, posso retirar então. Fazemos um acordo então de votar na próxima terça-feira, deputado do governo. Presidente. Pois não. Na verdade, o deputado Darcy é o relator, porque a medida provisória, quando foi encaminhada pelo governador Raimundo Colombo, ele era o líder do governo. Era o líder do governo. Como tese, e nós brigamos tanto pela deliberação das medidas provisórias, que já passaram do tempo, é verdade, eu aqui gostaria de que esta comissão, nós temos aqui quórum, deliberasse. Uma vez o relator fez, inclusive, o seu parecer. Fez o parecer, já que não cabe pedido de vista em gabinete, nós precisamos deliberar. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. É que eu só estou tentando chegar num consenso para atender a todos, mas vamos lá. Ponderação de Vossa Excelência ter razão. A matéria ainda não foi retirada de pauta e não cabe vista em gabinete. O deputado Dirceu. Desculpa, Gabriel. Perdão, Gabriel. Senhor presidente, me perdoe, sim. Eu estou aqui substituindo o deputado Ricardo Guide e eu não acompanhei os debates nas reuniões anteriores da comissão, que foi amplamente debatido hoje, mas nós deliberamos aqui um requerimento para votar nesta comissão. Então, acho que é um assunto superado na comissão. E nós estamos tratando aqui de uma admissibilidade, uma medida provisória que trata de uma operação contábil, de que matéria de mérito será tratada na Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia. Então, a questão da admissibilidade tem que ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, sem adentrar o mérito da medida provisória, que será debatido amplamente na Comissão de Finanças. Ok. Senhor presidente. Deputado Dirceu. Como ela está dentro do fruto do acordo, eu concordo que seja votado hoje. E, na verdade, esta medida provisória é uma delas, que foi muito polêmica no final do ano, na virada do ano. O governo não conseguiu fechar as contas, né? Não aplicou durante o ano o necessário para fechar o percentual da saúde, e aí vem as medidas provisórias. E aí é isso que confirma só o que eu falei de manhã. As medidas provisórias virou uma rotina pela falta de gestão durante o ano, né? Então,
Então, é isso que nós vamos deixar registrado aqui. Eu permito aqui que vote, né, mas meu voto já é contrário. Okay. Senhores parlamentares, então tá. Tem um requerimento, tem um acordo, peço aqui desculpas ao deputado Joamin, mas regimentalmente não posso conceder vista em gabinete a Vossa Excelência. Não, a interpretação que Vossa Excelência faz do regimento eu respeito, mesmo não concordando, deputado Jean. Até porque o seu artigo 311 das medidas provisórias diz que a medida provisória será lida e após a publicação será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para o exame da admissibilidade parcial ou total, nos termos do artigo 51 do Estado, no prazo de uma reunião, quanto aos aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência. O artigo 311 também não está sendo, a meu ver, cumprido, já que ele diz em uma reunião. Mas eu respeito a interpretação de Vossa Excelência, mesmo não concordando, e vamos manifestar na votação da medida provisória. Ok. Senhores parlamentares, continuam... Ouço, deputado Dirceu. Quais as comissões que ele tramita? Eu tenho informação que não vai para a saúde, é uma questão de mérito. Comissão de Justiça e apenas Finanças. Justiça e Finanças, deputado. Bom, eu encaminho o requerimento, então, da bancada que vai para a saúde. Isso, se puder fazer esse requerimento, então, à coordenadoria das comissões. Eu não sou da bancada, mas eu assino esse requerimento. Ok. Senhores parlamentares, parecer pela admissibilidade total, a medida provisória 218/2017. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Aprovado por maioria. O deputado Darcy não tem mais matéria extra pauta. Deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, tenho 2 pareceres aqui, de relatoria do deputado Ricardo Guide. Primeiro, a parecer a mensagem de veto número 01-202/2018. O veto total ao PL 0382/2016, de autoria do deputado João Amin, que cria a política estadual Nova Chance, dispondo sobre a obrigatoriedade da reserva das vagas para admissão de apenados, bem como de egressos do sistema penitenciário nas contratações de obras e serviços pelo Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Eu voto pela admissibilidade da mensagem de veto. Em discussão, o parecer à admissibilidade, a mensagem de veto 1202/2018. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Outro parecer é o projeto de lei número 0293.6/2017, que assegura o direito de produção de energia elétrica a partir de energia solar ou eólica para o consumo próprio no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Jean Kuma. Cuida-se de proposta legislativa do deputado Jean Kuma, que almeja estabelecer no Estado de Santa Catarina o direito de produzir energia elétrica a partir de energia solar ou eólica para consumo próprio, indicado a minha relatoria por redistribuição de forma regimental. Senhor presidente, vou fazer uma leitura da justificativa. Os grandes centros urbanos possuem uma natural vocação para a produção de energia elétrica a partir de energia solar e, em menor medida, de energia eólica. Atualmente, há uma vasta gama de tecnologias que permite a produção de energia elétrica a partir da energia solar e eólica em residências e condomínios. Essas tecnologias permitem, ainda que excedente de energia gerada possa ser captada e direcionada para a rede geral e de distribuição de concessionárias públicas. A recente crise hídrica mostrou a todos a preocupante dependência do setor elétrico ao imprevisível regime natural das chuvas, que se modifica drasticamente a cada ano, e a necessidade de ampliação das fontes alternativas de geração de energia. Nesse sentido, a presente proposição estimula essa geração alternativa de energia elétrica e o faz de modo sustentável e sem prejuízo ao meio ambiente. Deputado Gabriel. Ressalte-se que a produção de energia elétrica para o consumo próprio, nos termos da presente proposição, irá a médio e longo prazo permitir a diminuição do risco de apagão geral e contribuir para o barateamento da energia elétrica a partir da concessionária pública. Voto, senhor presidente, com a apresentação de emendas modificativas em anexo pela aprovação do presente projeto de lei. Obrigado. Eu peço vista em gabinete, senhor presidente. Em discussão, vista em gabinete, o deputado Rodrigo Minotto. Peço vista também, senhor presidente. Vista em gabinete, deputado Dirceu, e vista em gabinete, deputado Valdir Cobalchin também? Senhores, ok. Dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado a todos.